Boa noite, me chamo Natália, sou estudante do curso de Pedagogia, estou no 7º semestre. E hoje nós vamos fazer uma transmissão ao vivo. Minha colega Tatiana e a minha colega Claudenice também estão ao vivo. Nós iremos entrevistar a professora Gleice. Ela trabalha no programa ProInfo, aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Boa noite, professora Gleice. Primeiramente, nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para nós, falasse um pouco sobre a sua profissão e no que consiste o programa ProInfo. Bem, eu estou na Secretaria de Educação há aproximadamente 4 anos e desde que aqui ingressei, eu atuo na equipe de Informática Educativa e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, que é vinculada à Diretoria de Mídias e Conteúdos Digitais. Eu estou há aproximadamente 1 ano como coordenadora estadual no âmbito do DF do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, que é o ProInfo. Gleice, eu sou a Claudenice. Gostaria de saber qual o processo para que as escolas possam fazer parte deste programa e quais as escolas que fazem parte dele, visto que o programa já tem 20 anos, né? A adesão ao programa, ela não é feita pela escola. É o estado ou o município quem faz essa adesão e a partir de então, todas as suas unidades escolares que ofertem ensino fundamental e ensino médio são atendidas por ele. Boa noite, professora Gleice. Eu sou a Tatiana e eu queria saber como o programa pode contribuir para que essa tecnologia faça parte do cotidiano escolar e de que forma contribuiu para o processo seletivo ou educativo. O ProInfo, ele atua em 3 vertentes. A disponibilização de equipamentos, a formação continuada de professores e produção de conteúdo. Ou seja, ele é um programa completo, porque ele não só encaminha para as escolas os recursos tecnológicos, como ele também pensa, oferece aos professores das escolas que o recebem a formação para o uso pedagógico dessas tecnologias. E cabe destacar que essa formação não é uma formação que apenas ensina a usar o equipamento, mas é uma formação que mostra a aplicabilidade desses recursos em sala de aula. E a partir de então, suscita discussões a respeito. A produção de conteúdo é a produção de todo o material que é utilizado nessas formações, além da parceria com a TV Escola, né, para a produção de aulas, videoaulas e tantos outros materiais, e do material que também já vem embutido nos computadores que são encaminhados para as escolas. Professora Gleice, muito obrigada pela participação. Podemos compreender um pouquinho sobre o programa ProInfo. Sabemos que essa nossa discussão ela pode contribuir imensamente para a compreensão da importância da inserção da tecnologia no ambiente escolar, de forma que ela pode contribuir não só para a aprendizagem, mas para a melhoria das práticas pedagógicas dos nossos docentes. Foi uma conversa muito breve. Eu gostaria de agradecer às meninas que participaram do vídeo, Claudenice, a Tatiana, agradecer à professora Carla, que nos propôs essa atividade. E o nosso vídeo ele não para por aqui. Brevemente a gente vai fazer uma transmissão ao vivo com o professor André. Ele trabalha no Núcleo de Tecnologia Educacional de Braslândia e ele vai falar um pouquinho mais como é que está sendo esse cenário de inserção da tecnologia em sala de aula. Até breve. Tchau. Boa noite. Eu me chamo Tatiana. Estou cursando o 7º semestre de Pedagogia. Estamos aqui com o professor André e minhas 2 colegas da sala, Claudenice e Natália, para a gente conversarmos um pouco sobre o Núcleo de Tecnologia, né, Educacional de Braslândia, que o professor André vai falar um pouco. Então, professor, primeiramente queríamos assim, que o senhor se apresentasse, né, para a gente e falasse um pouco da sua profissão. Sim. Boa noite para vocês e para quem vai assistir esse vídeo depois. Eu sou o André Luiz Gonçalves da Rocha, mais conhecido como André Rocha. Estou na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 19 anos. Sou formado, eu fiz o curso de magistério em nível de 2º grau, tenho o curso de pedagogia
e pós-graduação em Códigos e Linguagens. Atualmente coordeno o Núcleo de Tecnologia Educacional de Braslândia, né, desde 2011 eu coordeno o núcleo, e assim como os outros, tem outros 13 NTEs, né, nós temos 14 NTEs ao todo no Distrito Federal, eu coordeno apenas um deles, que é uma parte do trabalho dos NTEs no Distrito Federal. Obrigado, professor. Meu nome é Claudenice, e nós gostaríamos que você falasse a respeito do núcleo, né? E para que eles foram criados? Sim, os núcleos de tecnologia educacional, eles foram criados junto à política de informatização do MEC, né, que é um programa de informatização chamado PROINFO. E o PROINFO ele foi criado em 1997, né, então no ano que vem nós temos a grata comemoração, vamos dizer assim, comemoração de 20 anos de criação do PROINFO. E eles foram criados, os núcleos de tecnologia educacional, eles foram criados para atender as localidades, né? Seria uma extensão do MEC, uma extensão dessa política do MEC em cada cidade onde ele é implantado. Né? Por exemplo, Braslândia tem um e as outras 13 regionais de ensino têm os outros NTEs. Em Braslândia, o NTE Braslândia é responsável pelos laboratórios de informática, pelas salas de recurso, né? Então, se tiver relacionado à informática e às tecnologias de informação, né, as TIC, o NTE está presente, né, para facilitar esse acesso. E eu, Tatiana. Professor André, para que o senhor que atua em um núcleo de educação tecnológica, como está sendo o processo de inserção da tecnologia através do programa do PROINFO nas escolas? Sim, desde 97, né, existe o programa, como eu já havia dito, e essa inserção de tecnologias na escola, ela começou, né, o ponto inicial dessas tecnologias nas escolas, ela começou com a entrega de kits de informática, de kits de laboratórios. Né? Então, as escolas recebem os computadores e, em seguida, os NTEs trabalham em parceria com essas escolas no sistema de formação continuada. Então, há uma parceria entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação junto do GDF. Então, o MEC implanta os laboratórios, entra com a estrutura física, e a Secretaria de Educação, ela entra com a formação dos professores que vão usar essas tecnologias. A professora Carla, está me ouvindo? Sim. Então, professor André, a professora Carla nos falou que o senhor é uma referência nessa questão de ensino e o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Eu gostaria de saber, principalmente, né, na verdade, de que forma o senhor atua dentro do núcleo de educação tecnológica, qual é a sua função lá dentro, bem específica, e o que fez o senhor se interessar para participar do programa? Como é que o senhor inseriu? Qual é a sua principal função lá dentro? O que é que te fez participar do projeto? Sim, eu sou coordenador, estou coordenador, né, do Núcleo de Tecnologia de Braslândia, né, e além de ser coordenador, de estar coordenador, eu sou também formador, né, eu estou na ativa mesmo com relação à formação dos professores, e também sou técnico, então eu trabalho também na parte de manutenção dos equipamentos, tanto do NTE quanto das escolas que não são atendidas por uma empresa terceirizada. E eu acabei entrando no programa do PROINFO no momento que eu me tornei um membro do NTE, né, que assim, todos os membros dos NTEs, eles de alguma forma eles participam do programa. Né, seja mesmo na parte de formação, que acredito que seja a atividade principal do núcleo, que é a atividade de formação de outros professores. E aí em 2011, quando eu ingressei no NTE Braslândia, oficialmente no NTE Braslândia, eu fazia o curso PROINFO nas terças-feiras, né, eu era cursista na terça-feira de manhã e era formador na quinta-feira à tarde. Então, já de imediato, eu me tornei, ao mesmo tempo que eu me tornei cursista, eu me tornei formador,
porque a gente já via essa necessidade em Braslândia, né, de trabalhar com a formação dos professores. Então, professor, falando nos professores que são formados, como é vista por eles, como é vista por eles na rede pública, né? Esse pessoal que faz essa formação, como esse programa é visto por eles, entendeu? Sim. Há uma aceitabilidade muito grande dos professores, porque anteriormente eles não tinham, né, as escolas recebiam equipamentos e muitas vezes por conta de desconhecimento de como usar esses computadores, algumas direções, né, alguns diretores trancavam essas salas e não permitia que os professores utilizassem os equipamentos com medo de estragar, com medo de quebrar. E aí, a partir do momento que os professores começaram a participar das formações e se apropriar do conhecimento, eles passaram a se apropriar do uso dos equipamentos também, né? E aí foi com uma aceitação muito boa, porque esse processo de inclusão dos professores, ele se dá pela essa apropriação dos equipamentos também, né? Então, hoje é uma característica muito grande dos nossos alunos, como um todo, é deles terem um acesso muito precoce às tecnologias. E os professores acabam tendo largando atrás, né, com relação ao uso da tecnologia. Muitas vezes o professor está usando uma tecnologia que o aluno já domina há um certo tempo, né? E aí essa aceitação ela é muito boa por parte dos professores. Então, o senhor acredita que esse é um dos maiores desafios, ou o senhor pode citar uns outros desafios que os professores enfrentam para o programa? O principal desafio é se manter atualizado, né? Nós temos na área de TICs, né, de tecnologia de informação e comunicação, uma evolução muito rápida, né? Hoje nós temos equipamentos que a gente acaba de comprar na loja e às vezes quando a gente começa a aprender a usar o equipamento ele já é obsoleto, ele já não atende mais com aquele propósito inicial de quando foi comprado. Isso acontece muito com aparelhos celulares, por exemplo, né? E o principal desafio é o professor manter uma constância com relação às suas atualizações, né? Ele aprender sempre, aprender todos os dias. Eu costumo dizer para os professores que nos prestigiam com a presença deles nas formações, o desafio de sempre aprender algo, todo dia acordar com a intenção de aprender alguma coisa nova, né? E tem uma frase que eu sempre coloco no meu e-mail, que é uma assinatura, né? Que é irrelevante saber de tudo, mas torna-se necessário usar o máximo quando se sabe pouco, né? Então, assim, a pessoa não é obrigada a saber de tudo, não, de tecnologia não é obrigado, né? Assim como a vida. Mas se ela souber pouca coisa, ela vai perder espaço para quem sabe mais que ela. Assim, professor, você falando a respeito da aceitação dos professores, a gente até fala muito isso na faculdade da formação, né, dos professores de agora, que tem mais aceitação, né? Mas é aqueles professores que já têm muito tempo de secretaria, muitos anos, eles aceitam também com facilidade essas tecnologias? Na verdade, a aceitação deles, em alguns casos, é mais particular do que propriamente profissional, né? Em alguns casos a gente percebe que temos muitos professores que eles querem aprender para que em casa eles não fiquem atrás e não fiquem dependendo de filhos, de netos, de sobrinhos, né? Hoje a gente vê muito os professores mais idosos assim que dependem de alguém na família que seria mais conhecedor, né, da tecnologia em casa. Tem sempre um especialista, né? Sempre aquele especialista em casa que pode ajudar ali a resolver um problema. E é exatamente essa questão do professor dele estar se atualizando e não depender de terceiros, né? Essa independência de conhecimento dentro da casa, da própria casa, né? E aí acaba refletindo na sala de aula também. Se ele aprende em casa, acaba que ele pode aplicar em sala de aula. Em sala de aula. Natália? Oi. Faz a sua pergunta. Então, Natália, o som tá ruim.
Tá terrível. Eu queria que o professor Natália, não dá dando para entender nada do que você diz. O áudio ficou comprometido aí. Totalmente. Mas isso aí faz parte, é até interessante, né, que assim, há um registro aí no vídeo que a tecnologia não é essa maravilha toda mesmo que coloca. A gente está sujeito a essas intempéries, né, tecnológicas, né, e aí cabe a gente flexibilizar mesmo a própria tecnologia com as nossas possibilidades. Né? Não é porque a vida nos dá um limão que a gente não vai deixar de fazer uma limonada. Fazer uma limonadinha, né? Professor, voltando ao assunto, mais uma dúvida assim. E qual a expectativa assim que o senhor tem do programa na inserção assim da rede das escolas, né? Porque, igual o senhor falou que está inserindo o programa, por exemplo, o senhor falou que tem 20 anos o programa, mas daqui a 20 anos, o senhor acha que vai estar, como é que vai estar a tecnologia dentro da sala de aula? Como é que vai estar vivenciando isso? Sim. Nós temos aí 20 anos de Proinfo e com relação à própria formação dos professores, a gente já tem percebido uma redução na quantidade de pessoas se inscrevendo para as formações. Mas não por falta de interesse, é porque normalmente as pessoas que deveriam participar da formação, elas já participaram em determinado momento. E aí houve uma certa saturação de quem já fez naquele formato original, com o qual foi criado. E aí a perspectiva dos próximos 20 anos são algumas alterações. Né? Junto à Secretaria de Educação, nós estamos com propostas de outras formações. Né? Em Braslândia, eu iniciei um curso chamado a Google, além do site de buscas, né, que oferece aos professores as funcionalidades de ferramentas Google com esse propósito. E o próprio uso das tecnologias na escola, ele está mudando. Hoje, a gente tem equipamentos que substituem os computadores nas escolas. Nós temos os tablets, nós temos os próprios telefones celulares com funções mesmo avançadas. E eu acredito que o ambiente laboratório de informática, ele vai mudar drasticamente nos próximos 20 anos. Eu diria até menos que isso, antes de 10 anos. E serão substituídos por tecnologias móveis, né, onde o aluno ele pode levar o equipamento dele aonde ele quiser. Ele quer estudar na biblioteca, ele leva o aparelho celular dele. Ele quer ir para o pátio, ele quer ir para qualquer outro lugar que seja, ele leva o equipamento e ele participa das atividades da escola. Então, assim, o Proinfo, na verdade, como a gente conhece hoje, há uma grande possibilidade de mudanças pela própria política do MEC mesmo, de não estar investindo nos equipamentos de computação estática, vamos chamar de estática, né, aquele computador que fica lá parado no laboratório. Então o MEC está investindo em tecnologias móveis. Professor, assim, é igual eu penso muito em caso de... Tem muitas escolas que ainda não tem uma sala de informática, né? Sim. E eu acho que ainda o MEC, igual o senhor está falando, está investindo no computador móvel, né, que é um tablet, alguma coisa assim. Mas você acha que teria que ter mais investimento nas escolas para ter uma sala de informática para poder conseguir avançar? Olha, já existem vários estudos que comprovam que tudo bem, a tecnologia ela influencia positivamente no processo educacional. Só que a forma como a gente conhecia o ambiente de informática na escola, ele está fadado a acabar. Né? Ele não vai existir como a gente conhece hoje, com um laboratório, com computadores PC, do tipo PC, né, em que precisa de alguém estar naquela sala presente para acompanhar as atividades.
A forma como a informática ela vai ser trabalhada, as tecnologias de informação e comunicação vão ser trabalhadas na escola, vão poupar a existência obrigatória dessa sala. Né? Então, assim, sai mais barato, vamos chamar sobre o ponto de vista de investimento, sai mais barato adquirir dispositivos móveis do que o equipamento de informática. E outra coisa, outra grande facilidade é a possibilidade de levar esses equipamentos para qualquer lugar. Então, eu não preciso ter necessariamente um laboratório montado para trabalhar essas tecnologias na escola. Então, eu tenho uma sala de aula regular, eu posso pegar uma sala de aula comum, com as mesas e as cadeiras, normalmente, e levar esses equipamentos para a própria sala. Ou, na mais flexível das possibilidades, ofertar uma conexão de internet, porque hoje nós temos, na maioria dos casos, nós temos alunos que já possuem celular, né, no caso smartphone, com acesso à internet, ou se ele não tivesse a escola disponibilizar uma Wi-Fi, o próprio celular vira a sala de aula dele. Né, é uma das possibilidades que a gente tem e que a gente ensina nos cursos dos NTS, né, que é o uso do celular como uma ferramenta de informática. Só um pouquinho. Natália, você está me ouvindo? Estou ouvindo, eu consigo ouvir vocês, eu só não estava conseguindo falar. Então, repete a sua pergunta, porque o áudio ficou muito ruim. Então, repete aí para a gente a pergunta. Então, professor André, dentro da minha pesquisa, a minha pesquisa de TCC, ela está voltada justamente para a questão da formação de professores para atuarem nesse novo cenário de educação tecnológica. Sim. A minha pergunta, ela está no sentido de se o senhor tem algum exemplo prático de uma escola que ela realmente usa os recursos de forma a aplicar no ensino mesmo. Não só no intuito de ensinar o aluno a aprender a usar o recurso, o computador, suas funções, mas usar dele para o ensino-aprendizagem. Em Braslândia, que no caso é a regional de ensino que eu posso falar a respeito e é onde tem as escolas que eu acompanho, né? Eu tenho algumas escolas que já são já tem uma certa experiência com o uso dessas tecnologias. Né, tem a Escola Classe 3, tem o CAIC, tem o CF1, o Educacional 3. Então, assim, tem escolas que a gente acompanha e que é possível, que mostram que é possível mesmo o uso dessa tecnologia, não como uma forma de instrução para uso da tecnologia, como a gente tinha antigamente. Né? A gente tinha os laboratórios de informática em que os estudantes aprendiam a digitar. Não é essa a proposta dos laboratórios de informática. Né? Os laboratórios de informática têm a proposta de mostrar para os professores que eles podem ensinar com o uso dos computadores, né? E agora com o uso dos tablets e com o uso dos celulares. Então a proposta é essa. Não é ensinar a usar a máquina por si, né? É ensinar, usar a máquina como uma ferramenta. Então, professor, a professora Carla passou para a gente discutir em fórum um vídeo que falava sobre um programa que eles implementaram na Rocinha, aquele onde modificam toda a sala e inserem tablet, e todos os alunos de todas as idades participam na mesma sala. Você sabe qual é esse processo? Então, eu achei muito interessante. E ela disse que foram gastos, lá no vídeo disse que foram gastos 3,5 milhões. Você acha que o futuro é meio utopia pensar nisso nas condições do Brasil atual? O que você acha disso? Há uma tendência grande a potencializar o uso de tecnologia e minimizar a quantidade de investimento. Então, seria o custo-benefício na história. Né? A gente poderia pensar, por exemplo, um laboratório de informática hoje não seria nada mal, mas demandaria o quê? Demandaria utilizar uma sala, demandaria comprar equipamentos, demandaria ter uma conexão de internet banda larga com uma velocidade boa.
Só que a gente percebe que no nosso país há um caminho inverso, né, com relação a investimentos, principalmente na área de educação, né? E assim, é um sonho ter uma situação em que a gente pudesse ter flexibilidade, ter facilidades tão disponíveis assim para nossos estudantes. Daí vem o fator criatividade, né? Então a gente consegue utilizar as tecnologias nas escolas de maneira criativa, né, de maneira colaborativa e principalmente com relação a parcerias. Então, eu acredito mais na questão das parcerias, né, do que necessariamente esperar do poder público essa questão de soluções tecnológicas. Infelizmente, por esse lado mesmo do que eu estou falando com relação a investimentos públicos. Então, a gente tem hoje empresas que são parceiras das escolas, que são parceiras das secretarias de educação, e a partir dessas parcerias é que a gente consegue mesmo fazer a educação tecnológica seguir adiante, né? Ainda estamos muito longe do que deveria ser, né? Mas, para não dizer que estamos parados, a gente vai caminhando conforme é possível. Professor André, eu sei que o senhor atua na formação continuada de professores, no intuito de capacitar os profissionais para utilizarem os recursos tecnológicos em sala de aula disponibilizados pelo Proinfo. Só que o senhor não acha que essas competências e essa capacitação, ela também não poderia ser trabalhada na formação inicial, na graduação? Essas competências, elas podem ser, de fato, trabalhadas na própria graduação, né, na graduação dos professores, futuros professores. O que normalmente a gente faz na formação continuada dos professores é oportunizar essa formação, né, em tecnologias exatamente como um complemento ou até mesmo para aqueles que não tiveram na faculdade o ensino propriamente, né, com relação às tecnologias. E de que forma essa formação inicial ela poderia trabalhar as competências e habilidades exigidas para que o profissional atue em sala de aula, utilizando esses recursos, de forma que ele seja um facilitador da aprendizagem para melhoria mesmo? As competências e habilidades, elas podem ser trabalhadas na formação em nível superior, ou até mesmo em nível técnico, a partir do momento em que o próprio professor se apropria das tecnologias com seus estudantes, com seus futuros professores. Então, se ele mostra para os estudantes que ele usa a tecnologia e mostra como utilizar essa tecnologia, já vai gerar uma habilidade naturalmente, né, da naturalidade do uso de tecnologias na sala de aula. Sabemos, professor André, que a gente não pode exigir do professor que ele atue de uma forma que ele não foi preparado, né? Os cursos de formação de professores, digo, pela minha experiência própria, muitas vezes não focam especificamente nessa área tecnológica. A formação continuada, ela é uma saída para a resolução desse problema. Eu gostaria de saber de que forma a formação continuada ela está conseguindo melhorar esse quadro de atuação dos professores nesse novo cenário. De fato, é um problema o professor atuar sem estar preparado. E muito maior é o problema do professor ser obrigado a atuar sem estar preparado. Mas o que acontece na maioria das vezes é o professor assumir mesmo assim. Ele assume o risco, né? Em alguns casos ele entra em sala por opção própria de não ter buscado uma qualificação. Né, que hoje em dia o acesso à informação ele está tão simples, tão fácil, que não há mais o espaço para o professor dizer que ele não sabe aonde obter informação, aonde obter ajuda para a sua própria prática. Um pouquinho de você aqui de perguntar. Sim. Qual é a divulgação desse programa? Porque, sinceramente falando, você falou que ele tem 20 anos. Antes da professora falar, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque assim,
Para a gente que está fazendo pedagogia, a tecnologia que nos aconselha é guardar tampinhas, palitos de picolé, coisas recicláveis para que nós possamos fazer uma aula interativa. Então, assim, eu acho que é uma contradição tão grande e, sinceramente, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha, entendeu? Não tem, assim, nas periferias mesmo, nas escolas que eu já visitei, aqui que os meus filhos estudam, esse negócio de tecnologia é tipo assim, uma coisa assim tão distante. O que você acha disso? Na verdade, a divulgação, ela não é feita por meio das mídias pagas, né, que a gente conhece aí, as mídias televisivas, né, esses canais que, na verdade, eles divulgam aquilo que é interesse deles ou de alguém que está pagando para que eles divulguem. Como a divulgação é institucional, ela acontece, ela aparece aonde há a oferta, né, da tecnologia ou da formação relacionada a essa tecnologia. Na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, nós temos mais de 650 escolas, né, e praticamente todas elas recebem algum tipo de equipamento relacionado ao Proinfo, né, por exemplo, um projetor. Em algumas escolas que tem um projetor amarelinho, ou os computadores amarelos, são características mesmo desse programa, né? Se vocês chegarem numa escola e localizar um computador amarelo, né, uma televisão ou algum equipamento dessa forma na cor amarela, pode saber que ele é um Proinfo, ele é um equipamento disponibilizado pelo programa. E é muito comum nas escolas que tem na área urbana, elas terem uma conexão de internet, né, chamado PBLE, Programa Banda Larga nas Escolas. Esse programa Banda Larga nas Escolas também é gerido pelo Proinfo. São recursos provenientes do MEC, junto do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, e esses equipamentos e essas conexões de internet são todas pagas pelo MEC, junto do programa Proinfo, né. E aí é comum mesmo essa divulgação, ela ser feita mesmo, o equipamento está lá, e só quem utiliza que acaba sabendo, acaba conhecendo. Infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, esse tipo de divulgação ele não vai muito para a mídia aberta, né, e acaba que fica parecendo que o programa ele não existe. Né, fica parecendo assim que na verdade não estão fazendo nada, o MEC não tem nenhum programa de informatização. Na verdade existe o programa, é só quem está na escola lá que acaba sabendo, acaba conhecendo e acaba utilizando os equipamentos. Infelizmente, assim, voltando para o lado negativo da informação, tem algumas escolas que as equipes evitam até divulgar que tem um laboratório ali dentro, porque infelizmente nós sofremos de um mal urbano, né, com relação a furtos, né, a invasão de escolas que são tomadas em assalto para aqueles equipamentos que servem àquela própria comunidade. Infelizmente, nós temos pessoas da própria comunidade que roubam os computadores que os filhos deles tentam aprender, né, e infelizmente algumas divulgações elas são até evitadas para não chamar muito a atenção. Infelizmente é o que a gente tem hoje. É triste, né? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Mais ou menos. Oi, Natália. Natália? Vocês mesmo conseguem me ouvir. Tá ruim, Natália? Bem baixinho. Dá para ouvir bem baixinho. Professor, acho que por hoje é só, porque o negócio tá estreito aí. Hoje a internet tá ajudando mais não. Eu queria te agradecer imensamente também, porque pela sua paciência, né, grande paciência, pelo tempo disponibilizado aí com a gente, e assim, tem que ser assim mesmo, né, com erros e falhas, mas é assim que vai, porque se você não divulga, a gente nunca vai, nem a gente, nem as outras pessoas, né, nunca vai saber desse trabalho tão importante que vocês estão fazendo aí. Parabenizar você, a Gleice, né, a Gleice, aliás, e a professora Carla, né, que, diga-se de passagem, ela gostou muito da sua palestra, ficou bem encantada, e por isso que ela nos recomendou o seu nome. Então, parabenizar mesmo, porque esse é o caminho do futuro, né? Então,
nós como pedagogos, futuros formadores de, né, de cidadãos, vamos insistir nisso aí, que é o futuro. Sim. Muito obrigada. Obrigado. Vocês estão convidados a conhecer o NTE Braslândia, né? A gente pode, no caso, fazer uma visita lá, no caso, só avisar um pouquinho antes para não estar em visita em outra escola e a gente não desencontrar, igual aconteceu sexta-feira. Não, com certeza, será um prazer ir conhecer. Muito obrigada, boa noite, professor André. Boa noite. Muito obrigada, professor, e boa noite. Boa noite. E muito obrigada pela Natália, né, que falhou, mas obrigado por ela também, pela... Sim. Pela descer na ela. Obrigado, tchau, vocês. Boa noite. Tchau. Então, essa foi a nossa entrevista com o professor André, do Núcleo de Tecnologia Educacional de Braslândia, que contribuiu para as nossas discussões na disciplina de Mídias e Educação, sobre a importância das tecnologias na educação, e de programas que possam trazer recursos tecnológicos para a sala de aula, que visam a melhorar a qualidade da educação. Hoje podemos aprender, hoje a gente aprendeu um pouco mais, né, com o professor André, e agradecemos ele pela disponibilidade, né, de participar da transmissão com a gente. E eu só tenho a agradecer, muito obrigado, professor, por participar, por contribuir aqui com a gente, e muito obrigado.